e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos somos, seu amor. É luz que ilumina seu povo, com segurança e da salvação. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Bom dia. Bom dia. Estamos abrindo o 10º cerco de Jericó. O tempo passa rápido, né? Acho que foi ontem que nós começamos aqui o cerco de Jericó. E hoje nós colocamos as intenções da missa. O cerco de Jericó ele tem as intenções específicas. Ou seja, durante todo o momento que estivermos aqui, estaremos rezando nessas intenções aqui. E, de certa maneira, vai abarcar todas as intenções que trazemos em nossos corações. A primeira intenção, pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que ele possa continuar à frente da Igreja, iluminado sempre pelo Espírito Santo, governando, pastoreando esta Igreja de Jesus Cristo. Pelos bispos e todo o clero, de modo especial, pelo sínodo que está acontecendo com os bispos e alguns padres em Roma. Vão lembrar dessa intenção da Igreja, repensando a evangelização para o século XXI. Pelo ano da fé, que é o ano de cada um de nós, o ano especificamente do povo de Deus, que é chamado a dar o testemunho de sua fé diante dos homens, diante do local onde ele possa estar. Pelo ordinariado militar, que é a igreja particular aqui do Brasil, dentro dessa igreja universal, as arquidioceses, os ordinariados, as prelazias, são consideradas igrejas particulares para o serviço, para a evangelização. Pelas vocações no sentido amplo, vocações sacerdotais e religiosas, mas também pelas vocações dos leigos, principalmente nesse ano da fé, para que cada leigo redescubra o seu chamado a Deus e se coloque a serviço do irmão. Pela santificação dos sacerdotes, pelo clero de modo geral, pelas famílias, e aí colocamos todas as intenções das nossas famílias, a união, os nossos filhos, os esposos, os pais, enfim, toda a situação gerada dentro dos nossos lares, e pelos nossos enfermos, enfermos de doenças físicas, biológicas, mas também aqueles enfermos que estão impregnados da doença do pecado, daquilo que o afasta da graça de Deus, daquilo que nós podemos chamar uma lepra na vida de cada pessoa, que vai destruindo, que vai corroendo, que vai tirando a pessoa do encontro com Deus. Mas nessas intenções nós colocamos hoje o início do nosso cerco de Jericó, pedindo que no final desta semana todas as nossas preces, nossas súplicas, nossas orações possam ser ouvidas por Deus e transformar os nossos corações. Então vamos iniciar a nossa celebração de hoje dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de São Lucas também, dia do médico. São Lucas é aquele que escreve o Evangelho mais teológico, que ele procura aprofundar um pouco mais, mas ao mesmo tempo é um Evangelho muito fácil de ser lido, porque ele, como médico, ele fala muito do lado humano das pessoas, ele fala muito do sentido humano de cada um de nós. Ele é aquele que narra os maiores fatos com Nossa Senhora, segundo a tradição. São Lucas também cuidava de Nossa Senhora, e como um bom médico, daqueles médicos antigos que ainda existiam,
iam na casa, conversavam e se faziam uma amizade profunda. Provavelmente muita coisa que São Lucas fala no seu Evangelho possa ter ouvido da própria Maria, no sentido de, em momentos de encontro, ser confidenciado, ser conversado, como fazemos com os nossos médicos de confiança, quando falamos daquilo que acontece em nosso viver, em nossa casa, em nossa realidade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos os nossos pecados, reconheçamos os momentos em que falhamos em nossa fé, para que possamos celebrar com dignidade os santos mistérios. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Iniciamos hoje o nosso 10º Cerco de Jericó, aqui em nossa Catedral Militar, Rainha da Paz. E iniciamos sempre agora, sempre na terceira quinta-feira de cada mês. Melhor dizendo, terceira quinta-feira do mês em que acontece o Cerco de Jericó. Isto porque tem uma coisa que talvez muita gente não saiba. Toda terceira quinta-feira do mês, aqui mesmo nesta capela, nós temos um dia inteiro de adoração ao Santíssimo Sacramento. Começa também com a missa das 8 horas da manhã. E durante todo o dia nós temos adoração ao Santíssimo Sacramento, encerrando com a missa das 19 horas. Toda terceira quinta-feira do mês. Por que eu digo hoje? Estou vendo tanta gente hoje aqui nessa terceira quinta-feira do mês, às 8 horas da manhã, e nem sempre isso acontece nas outras quintas-feiras dos outros meses.
Tá? Então vamos fazer um esforço. Assim também viemos hoje adorar o Senhor todo mês. Tem um pequeno cerco de Jericó, como o Padre Marcão sempre gostava de falar, né? Ele sempre dizia que era a missa de quarta-feira à noite era uma pequena demonstração do 25. As terceiras quintas-feiras do mês. É uma pequena experiência do cerco de Jericó. Momentos diante do Santíssimo em oração. Nós estamos no ano da fé. Todo mundo aqui já ouviu falar do ano da fé, né? Alguém não ouviu falar ainda? Todos ouviram, senão participam sempre das comunidades. O ano da fé, o Papa proclama o ano da fé para despertar em nós cristãos esse sentimento de amor por Deus. Eu gosto sempre de usar a comparação. No Brasil vive a euforia da Copa do Mundo, do futebol. Quando existe um campeonato, você demonstra claramente aquele time que você torce. Ah, mas eu não tenho time nenhum. Mas na Copa do Mundo você torce pelo Brasil. Você coloca a bandeirinha na rua, você enfeita a sua casa. Não é assim que acontece? Você compra a camisa verde e amarela, bota a bandeirinha no carro. O governo decreta feriado para que todo mundo possa ficar em casa assistindo o jogo. Aliás, discutiu uma notícia hoje excelente aqui em Brasília. Os deputados da Câmara aqui nossa, agora publicado oficialmente, é lei, eles apenas trabalharão de terça a quinta. Verdade. Só de terça a quinta. Segunda e sexta, assuntos gerais, sem a obrigação da presença. É lei decretada naqueles candidatos que vocês escolheram, não votam. Votei sim, né? Votei. Aqui no Distrito Federal. Vão trabalhar 3 vezes por dia, enquanto nós trabalhadores trabalhamos 6, 7, vamos tendo que dobrar o expediente, né? Mas tirando isso, voltemos àquela experiência da Copa do Mundo, quando todo mundo fica mobilizado, o país inteiro para por causa de 22 homens correndo atrás de uma bola. Tem sua alegria, tem o seu... Tem, mas não significa nada, ganhar ou perder. Não vai colocar mais alimento ou menos alimento na tua casa? Não vai aumentar ou diminuir o teu salário? Quando o Papa proclama o ano da fé, ele quer dizer, de certa maneira, para nós, aqui do Brasil, é a nossa Copa do Mundo. Você tem que se mobilizar. Você tem que colocar a bandeirinha na tua casa, colocar a roupa adequada, dar testemunho. A bandeirinha é um sinal de que você é católico. Coloque lá na sua casa. Quantas casas não tem o crucifixo? Coloque o crucifixo na sua casa. Crie um altar dentro do seu lar, para que as pessoas que cheguem lá possam saber, esta pessoa é católica. Dê testemunho diante dos homens. No trabalho, na escola, no clube, na rua, em qualquer lugar. Fale da sua fé. Não tenha medo de falar de Deus. Não tenha medo de falar que você crê em Jesus Cristo, crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas que você também crê na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. É o nosso credo que o Papa pede que recitemos todos os dias, para que possamos descobrir a grandeza do nosso ato de fé. Este é o ano da fé, em que o Papa diz: redescubra a alegria do teu encontro pessoal com Jesus Cristo. Uma frase tão bonita no documento Porta Fidei. Redescubra o teu momento de alegria. Faça uma avaliação da tua vida. Qual foi o momento mais feliz que você teve com Jesus Cristo? Talvez tenha sido a nossa primeira comunhão. Talvez tenha sido o nosso momento de crisma, o nosso casamento, o nascimento de um filho, a minha conversão, a minha primeira confissão. Não importa, você vai redescobrir. E aquele sentimento de alegria que você teve naquele momento, faça com que ele tenha continuidade. Faça que ele faça uma caminhada contigo. Não fique no passado. É para isso que o Papa nos chama, para nos animarmos na fé. A igreja tem problemas? Tem, desde muito tempo. A igreja é constituída de homens. E homens
e tem os seus pecados. Porém, a igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Apesar dos pecados, ela continua firme, porque quem sustenta a igreja é o Espírito Santo de Deus, não são os homens. Os homens devem ser guiados pelo Espírito para que possam ou governar, ou orientar, ou ensinar, de acordo com o seu dom, a essa igreja. Por isso que todos nós temos que nos abrir à ação do Espírito Santo de Deus. Nós vemos hoje o exemplo de São Paulo na primeira leitura, quando ele escreve uma carta a seu amigo Timóteo, e uma carta, de certa maneira, um pouco angustiada. Ele começa dizendo: todos me abandonaram. Eu tinha tanta gente comigo aqui. Quando eu comecei a sofrer perseguições, quando eu comecei a ser encurralado pelo meu testemunho de fé, os meus amigos desapareceram. Ele começa a dizer: Demas me abandonou por causa do amor ao mundo, abandonou a fé. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas ficou comigo. Lucas, o evangelista Lucas, aquele que escreve também os Atos dos Apóstolos. Ele diz: eu estou sozinho aqui. Lucas está comigo. E ele começa dizendo: no meu primeiro momento em que fui processado, que eu fui questionado, no meu primeiro momento em que as pessoas vieram contra mim, todos me abandonaram. Mas ao mesmo tempo ele dá o testemunho para Timóteo: mas eu não abandonei a fé, não perdi a esperança, não perdi a confiança em Deus. Mesmo que o mundo nos abandone, mesmo que os homens nos abandonem, nós somos chamados a sermos fiéis na nossa fé, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus. E São Paulo escreve então a Timóteo dizendo: traga também contigo Marcos, para que ele possa me ajudar no meu ministério. Sozinho nós não somos nada. Convide o teu irmão também a trabalhar contigo. Convide o teu irmão a realizar a missão evangelizadora contigo. A Legião de Maria, que parece, ela nunca trabalha sozinha. Ela sempre trabalha com alguém. Ninguém pode fazer o trabalho sozinho. Tem que ter um irmão do lado, no sentido da comunhão, de estar junto com o outro. No Evangelho de hoje, Jesus chama 2 a 2. Vão anunciar. Um vai ser apoio para o outro. Um vai ser sustento na caminhada do outro. Sozinho, se eu cair, não tem ninguém para me levantar. Se eu caminho com o outro, ou com outros, quando eu cair, o outro vai me reerguer, porque estamos juntos na mesma caminhada, no mesmo circuito, para atingir o objetivo. Nesse ano da fé, nós somos chamados a sairmos 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 20 a 20, 50 a 50, para evangelizar, para dar testemunho. A começar aonde? Em casa, no nosso lar. Nunca se esqueça que a tua casa é a tua primeira igreja, é a tua igreja doméstica. É lá que você tem que anunciar, é lá que você tem que dar testemunho. O teu primeiro testemunho de fé católica tem que ser vivenciada com a tua família. Ah, mas padre, é tão difícil. Eu sei que é difícil. Então peça a Deus que te ajude, peça ao Espírito Santo que te ilumine, peça durante essa semana, diante do Santíssimo, que essa muralha que tem na tua casa possa ser derrubada, para que você possa evangelizar. Dar testemunho é tão bonito quando a família inteira está participando da celebração, mas tem que ser criado desde pequenininho, tem que formar desde pequeno. Hoje nós somos convidados a fazermos isso, a redescobrir a nossa vocação. Enquanto estava sendo feita a leitura, eu estava pensando numa coisa, na Bernadette, colocarmos uma folha ali fora, com as pastorais que aqui desenvolvemos. Catequese adulto, batismo, pastoral da saúde, canto, Legião de Maria, que vão se tornar no ar ainda, enfim, todas as pastorais. Quem sabe, durante o cerco de Jericó, cada um se redescobre na sua vocação
e pensa em que gostaria de trabalhar, em que gostaria de desenvolver os seus talentos. Depois coloca o nome naquela folhinha. Aí depois, a partir daquele nome, vamos reconstruir as equipes, as pastorais, os trabalhos que estaremos realizando. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de fazer algo por Deus, talvez nunca tenha sido chamado. Talvez a experiência de hoje seja um chamado. Há uns 15 dias atrás, a Graça, um pouco antes da missa das 8, no domingo, ela falou: padre, eu estou como ministra hoje e não tem ninguém para fazer a leitura. Eu falei: sabe por quê? Porque nós costumamos chamar sempre os mesmos. Leitor é o mesmo, sempre aqueles mesmos leitores. Vamos fazer uma experiência hoje, vamos chamar quem nunca leu. Aí subiu um casal, eu subi na rampa, eu perguntei: qual dos dois deseja fazer a leitura de hoje? O primeiro logo disse assim: eu não. A esposa falou: eu quero. Naquele dia eles faziam aniversário de casamento. Ela fez a leitura numa alegria tamanha, e depois me procurou e disse: ó pai, eu estou nessa igreja há 6 anos. Como eu gostaria de participar de atividades nessa igreja. Nunca fui chamado. Percebam que o campo é muito grande. O evangelho de hoje, a messe é grande, os operários são poucos. Então precisamos despertar em cada irmão essa vocação daquilo que ele faz, para dar um testemunho diante da comunidade, diante dos amigos, diante da sociedade, da sua fé. Eu não sou apenas alguém que vou na igreja, sento, escuto o padre falar, acho que ele fala muito ou pouco, fala bem ou mal, que a missa é bonita ou ruim, e volto para casa e, graças a Deus, cumpri minha obrigação dominical, fui à missa. E continua a mesma coisa durante a semana. A palavra de Deus, a Eucaristia, deve transformar cada um de nós. Se você vem à missa, se alimenta da palavra, se alimenta da Eucaristia e volta para casa do mesmo modo, tem algo errado. E não é para a palavra de Deus, nem para a Eucaristia. Tem algo errado em nós. Essa palavra não penetrou profundamente a minha existência, porque ela não conseguiu transformar a minha vida. Lembra do exemplo da Copa do Mundo? Transforma a vida de cada um de nós. Quando eu jogo, vai ser folgado, vai ser feriado, vai passar na televisão, vamos enfeitar a casa, bota uma bandeirinha, pega uma camisa. E é assim que nós fazemos? Por que nós não torcemos assim por Jesus Cristo? Por que nós não damos testemunho assim da nossa fé diante dos homens? Para isso nós somos chamados. Que esse cerco de Jericó possa nos ajudar. Nós pensamos que somos poucos. Ao final de uma semana no cerco de Jericó, quantos passaram no ano passado, no início do ano? Quase 2.000 pessoas passaram pelo cerco de Jericó, assinando aquela folhinha ali fora. Muitos não assinam. Então nós não somos tão poucos assim, não. Temos que redescobrir a alegria do amor de Deus, redescobrir a alegria da nossa fé, redescobrir os nossos talentos, colocá-los a serviço de Deus. E podemos fazer coisas pequenas, coisas simples. Você não pode vir aqui na igreja, vê do lado da tua casa o que você pode fazer. Tem crianças lá em volta da tua casa, marque uma hora para conversar com essas crianças sobre as coisas de Deus. Tem jovens, tem que reunir. Ah, mas são só 2 ou 3, não tem problema. Jesus começou também só com 12 e foi crescendo. O que você não pode é desanimar, perder a esperança. São Paulo, mesmo diante de todo o sofrimento, não perdeu a confiança, não perdeu a esperança, não desanimou. Olhou para frente porque sabia que Deus estava com ele. Ele termina dizendo: mas o Senhor estava ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, apesar de todo o sofrimento que ele passava, e ouvida por todas as nações. Quando você confia em Deus, conta com Ele, pode ter certeza, você também pode anunciar a mensagem de Jesus Cristo e ser ouvida pelas pessoas que estão ao teu redor. E às vezes não precisa nem palavras, basta o testemunho. Dizem os poetas, né, que as palavras se perdem pelo tempo
mas o exemplo arrasta multidões. Então, que isso seja realizado, vivenciado em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que derrame sobre nós as suas bênçãos. Amém. Amém. Como estamos no nome da fé, não perguntei ao bispo, não perguntei ao Papa, mas eu estou fazendo todos os dias, mesmo nos dias que não são domingo, rezar o credo com toda a comunidade. Então, juntos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de quem fez a minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Junto
Ó Deus onipotente, a comunhão no vosso altar nos santifique e nos faça abraçar firmes na fé o Evangelho anunciado por São Lucas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Até quarta-feira à noite, o Santíssimo Jesus Cristo estará presente aqui no meio de nós, para nós adorarmos, louvarmos, bendizermos, colocarmos nossa vida nas suas mãos. Quem já pôde estar aqui pela manhã nessa missa, já começa a receber essa bênção, essa graça. Aqueles que não vieram ainda, que eles possam vir com o coração aberto, e falem para as pessoas que vocês encontrarem na rua o que está acontecendo aqui em nossa catedral durante essa semana. Convide o seu vizinho, convide seu amigo de trabalho, seu colega da escola, seu companheiro de clube. Convide aquela pessoa que passa pela sua vida. Faça como Jesus Cristo anunciou no Evangelho de hoje. Ide, 2 a 2, anunciai, proclamai que o reino de Deus está no meio de nós. Convide as pessoas a verem se encontrar com Jesus Cristo. É um testemunho público que o Ano da Fé nos convida a realizar. Ter a coragem de dar testemunho e de falar das maravilhas que Deus realiza em nossas vidas. As maravilhas que recebemos através da nossa Igreja Católica. Aquela igreja que o Papa João Paulo II dizia de uma maneira tão bonita: a
a igreja da Eucaristia. A igreja que não sobrevive sem a Eucaristia, porque a Eucaristia, Jesus Cristo, é o centro da nossa fé, é o centro da nossa igreja. É dele que emana toda a graça, é dele que vem todas as bênçãos, para que possamos, na força da coragem, no entusiasmo da nossa fé, proclamá-lo diante dos homens. Convide, fale, dê testemunho, e assim estaremos iniciando uma vivência bonita no nosso ano da fé. Ele dá a bênção com o Santíssimo agora, e depois continuaremos em adoração até quarta-feira, às 18 horas, quando encerraremos com a cerimônia da igreja na parte de cima, que são as voltas com o Santíssimo Sacramento, lá na parte da igreja principal. Senhor, eu sei que é Deus neste lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Se alguém ou Santo Espírito os espaços preencher, reverência a tua voz vamos ele é um cerco de adoração ao Santíssimo Sacramento com orações marianas, a meditação do terço. Aqui ao lado temos um coração e várias florzinhas ali. Uma rosa para Jesus a cada terço. Não é assim? Está escrito ali? Colocar uma rosinha ali. Cerco de Jericó não é grupo de oração, não é Legião de Maria, não é encontro de jovens, é momento de adoração ao Santíssimo e oração de Nossa Senhora. A origem foi essa, né? Quando o Papa João Paulo II foi nomeado, foi para a Itália, ele queria voltar à sua terra. O governo polonês disse não. A comunidade católica da Polônia, alguns grupos se reuniram
diante do Santíssimo, reconhecendo a devoção mariana que o Papa tinha em sua vida, se colocaram diante do Santíssimo na meditação do texto, durante uma semana. Ao final da semana, o governo liberou a entrada do Papa João Paulo II em sua própria terra, em sua própria casa. E aí surgiu a devoção do cerco de Jericó. Então é a oração mariana diante do Santíssimo. É pedir a intercessão de Maria, pela intercessão de Maria diante do seu Filho, para que possamos conseguir as nossas graças, para que possamos conseguir as nossas orações sejam atendidas a cada um de nós. Então, está bem claro isso, porque às vezes nós confundimos alguns momentos, né? Achamos que estamos aqui, então nós podemos fazer um momento de louvor, né? Não é bem isso. O louvor se faz no grupo de oração, se faz na missa da cura, né? Que é a oração mariana diante do Santíssimo. Ah, mas a gente pode ler o Evangelho, claro. Toda vez que nós estamos lendo o Evangelho, estamos glorificando o Filho. Quem glorifica o Filho, glorifica a Mãe. Ah, podemos meditar no Evangelho, mas dentro dessa linha, sempre pela intercessão de Maria diante do seu Filho Jesus Cristo. Vai iniciar, aí nós vamos fazer o Pai Nosso, a Maria do Santo Pai, das suas vivências.